Aqui é um prazer estar junto com o Diego, da Norte Bizian. Nós vamos estar iniciando uma série de webinars em conjunto, falando de um tema bastante importante, que é a jornada Lean e a Indústria 4.0. Eu sou Adriana Silva, CEO da Balluff. A Balluff é uma empresa alemã que está muito conectada à Indústria 4.0. Nós somos provedores de soluções e componentes na área de automação industrial. Diego, conta um pouquinho o que a Norte Bizian faz. Legal. Adriana, é um prazer estar aqui com você também, com todos vocês. A Norte Bizian é uma empresa de melhoria de processos, é uma consultoria que presta serviços para empresas, indústrias e empresas prestadoras de serviço. E a gente está muito ligado com a filosofia Lean e Six Sigma, e agora também incorporando os conceitos da indústria 4.0. E esse é um grande desafio que a gente cada vez mais precisa tentar esclarecer e entender como que fica essa jornada para todas as empresas a partir de agora, né? Legal, beleza. Bom, esse é o nosso primeiro webinar. A gente vai estar falando sobre a jornada Lean, Indústria 4.0. A ideia é um bate-papo entre nós dois e a gente espera que a gente possa contribuir para cada um de vocês entender cada vez mais um pouquinho desse conceito. Diego, você poderia falar para mim um pouquinho do que é a Indústria 4.0? Esse é um conceito bastante importante que começou mais ou menos em 2011, numa feira chamada Feira de Hannover, que é uma importante feira mundial que acontece na Alemanha, né? E nada mais foi do que uma iniciativa do governo alemão para aumentar a eficiência das indústrias alemãs, né? Isso vem sendo difundido cada vez mais no mundo. E o propósito é descentralizar cada vez mais os processos, de forma que você ganhe eficiência, né, ganhe flexibilidade e rentabilidade no negócio. Esse movimento da indústria 4.0, na verdade, é resultado de cerca de 200 anos de revolução industrial, né? Se a gente pensar lá na era da mecanização, século 18 e 19, com energia a vapor, né, indústria 1.0. Depois a gente veio com a indústria 2.0, que era da eletricidade, né, entre 1850 até a Primeira Guerra Mundial. Depois a indústria 3.0, que a gente chama de era da automação. E aí a gente tem a entrada da digitalização, já o processo já automatizado e a entrada dos primeiros robôs nas linhas de montagem, né? E depois a gente chega finalmente na indústria 4.0, que é a chamada era dos sistemas cyberfísicos, com a entrada da internet das coisas, né, e automação de sistemas e as conexões entre os elos da cadeia de suprimentos. E agora a gente vem entendendo esse movimento da indústria 4.0, que é de fato o uso da digitalização nos processos de negócio, né? E isso pegando toda a cadeia produtiva. Então, a interligação dos elos da cadeia produtiva é um fator fundamental para que a gente compartilhe informação, para que a gente tenha informação cada vez mais rápido, tome decisões mais assertivas, consiga resolver os problemas antes deles acontecerem e, com isso, usufruir de melhores resultados dentro dos nossos negócios, tá? E falando um pouquinho também desse conceito da indústria 4.0, a gente está num momento muito importante aqui no nosso país, né? As indústrias e as empresas de maneira geral no Brasil estão entre a indústria 2.0 e a indústria 3.0, né? Então a gente precisa romper um gap bastante importante comparado com países desenvolvidos, né? Precisa de bastante incentivo do governo também, para que a gente possa superar os desafios e as barreiras existentes de tecnologia, principalmente, e também tirar um pouquinho do medo que a gente tem, né, das empresas de maneira geral, e entrar nesse movimento. Porque, na verdade, muitas pessoas entendem ser algo que ainda não é alcançável, mas a gente sabe que a gente tem muitos passos que podem ser seguidos e cada empresa tem a sua fase da indústria 4.0, né? E até atingir a integração, né, o conceito global da indústria 4.0
a gente pode ter várias iniciativas nesse sentido. E aproveitando também, já que a gente comentou um pouquinho, né, Adriana, sobre o que é a indústria 4.0, como é que você enxerga isso, esse movimento dentro das empresas hoje? Acho que esse movimento da indústria 4.0 nas organizações tem sido um grande desafio, né? Eu acho que o conceito indústria 4.0 basicamente trabalha em 3 grandes áreas, né? Uma área que eu acho que sempre foi muito conhecida para toda a indústria, que é o aumento da produtividade. Aumento da produtividade, aumento de eficiência, esse não é uma novidade, a indústria desde o seu nascimento busca produzir melhor, mais rápido e com menor custo. E tem um segundo desafio que a 4.0 traz também, que é essa questão do time to market, né? A sua capacidade de lançar produtos com maior velocidade, aderentes a um mercado consumidor que quer produtos diferentes, customizados em tempos cada vez menores. E o terceiro grande desafio, que é o desafio que acho que a indústria vive de uma forma geral, é entender esse momento do negócio que nós estamos. Qual é o nosso negócio? Tendo certeza que esse momento de transformação vai levar muitas indústrias a se tornarem outras indústrias fornecendo outros tipos de serviço. O que acontece no mercado brasileiro, nas indústrias brasileiras de uma forma geral, é que existe um grande grau de desconhecimento e um grande medo de como entrar nesse novo momento. Eu concordo contigo, a gente ainda está muito nesse processo da indústria 2.0 para 3.0, a gente ainda tem muitos chãos de fábrica que não estão automatizados e, consequentemente, com o uso de robôs ainda muito baixo. Recentemente saiu uma pesquisa que fala sobre a quantidade de robôs que existem hoje no Brasil e faz um comparativo do uso de robôs na indústria com o mundo. O Brasil hoje está na 18ª posição, e apesar de ser uma excelente posição, quando a gente conecta isso com a densidade de robôs por a cada 10 mil habitantes, o Brasil está na 41ª posição. Então tem ainda muito para evoluir, tem um grande temor, e o que a gente está sugerindo como indústria, porque a Balfe também é uma indústria que está inserida nesse mercado, mas que a gente precisa ajudar os nossos clientes e nos ajudar, começa com um processo da gente olhar para dentro da empresa, olhar para dentro da indústria, olhar para o chão de fábrica, começar a entender um pouquinho onde estão os nossos gargalos, onde estão os nossos processos, e quão mais eficiente ou mais produtivos a gente pode ser, e começar a olhar para a indústria 4.0, né? Ela tem 5 princípios que vão nortear o mundo daqui para frente, né? Um deles é a questão da virtualização. A partir do momento que você começa a gerar dados, e a indústria tem muitos dados, desde a indústria que tem um chão de fábrica com menos grau de automação e maior grau de automação, a capacidade de gerar dados, de analisar dados, a virtualização, de gerar rotinas fora do processo produtivo, descentralizar informações. Hoje a máquina pode conversar de uma máquina para uma máquina e tomar decisões. O volume de informações está ali na sua mente, na sua frente, então como digerir essas informações. Só que isso também remete a um desafio da indústria que diz respeito à capacidade humana dentro do chão de fábrica, dentro da indústria. Eu acho que isso é um tema que a gente vai ter que explorar bastante ainda. É um processo onde indústria e profissionais e colaboradores vão mudar radicalmente. Saiu recentemente uma pesquisa do CNI que identificou que existe ainda um grau muito grande de empresas que desconhecem sequer o que é o conceito do 4.0. E recentemente a empresa TOTUS fez também um levantamento, e TOTUS é uma empresa de ERP, onde ela fez uma pesquisa junto aos seus usuários, identificou que somente 42% das empresas utilizam os ERPs no chão de fábrica. Os ERPs tradicionalmente são muito conhecidos na parte de processamento de entrada de pedido, processamento da produção, toda a parte financeira, mas os dados que a produção, que os chãos de fábrica estão gerando, eles não captam. E eles criaram também um índice de produtividade tecnológica, né, onde de uma escala de 0 a 1 eles identificam qual o nível de maturidade dessas indústrias. E nessa pesquisa identificaram que somente 0,52% das indústrias pesquisadas estão aderentes às tecnologias que a indústria 4.0 traz, como internet das coisas, big data, sistemas cibernéticos, a manufatura aditivada. Então, a indústria ainda tem um longo percurso, mas essa é uma realidade, é um momento novo e que não vai mudar.
Nós não temos como andar para trás. Então, eu entendo que o caminho agora é avançar e vai partir de um aprendizado não só dos colaboradores no chão da fábrica, mas de toda a liderança, a gestão de entender esse novo momento e onde a empresa, onde a indústria quer se colocar. E o Brasil, acho que tem muitos desafios e, ao mesmo tempo, tem muitas oportunidades. Mas, Diego, como que você acha que os conceitos já existentes poderiam contribuir para a empresa nessa jornada 4.0? Você que é de uma empresa de consultoria e visita chãs de fábrica aí constantemente. O que você acha que já existe hoje que nos ajudaria a dar o próximo passo? Legal. Bom, hoje, principalmente no que diz respeito à melhoria de processos e a união desses conceitos de melhoria de processos com a indústria 4.0 é o que a gente fala bastante, o que a gente procura entender dentro das empresas, né, nos nossos clientes e também outras empresas que a gente tem um bom relacionamento e o estudo que a gente faz no mercado como um todo. E a gente percebe que existe muita dúvida sobre o futuro de filosofias de melhoria de processos como o Lean e o Six Sigma, por exemplo. Né? Como é que vai ficar o Lean, como é que vai ficar o Six Sigma com a entrada da indústria 4.0? E uma das coisas que eu acho mais importantes é que a gente está falando de aperfeiçoamento de processos, então aí já basta, né? Se a gente está falando de processos, a gente está falando de necessidade de mudanças e aperfeiçoamento. E o Lean e o Six Sigma estão diretamente relacionados a isso. Mas um pouquinho de relação que a gente tem de mudança é o que a gente precisa entender. Você até comentou na sua fala sobre a maneira diferente de pensar um negócio, porque a gente está vivendo cada vez mais um momento de customização em massa, né? E a gente tem acesso a cada vez mais dados e, por conta disso, precisamos transformá-los em informações. Né? A conexão entre as máquinas, os equipamentos cada vez mais inteligentes e a possibilidade também da gente da gente medir muito mais variáveis do que a gente mede hoje. Né? Então, quando a gente pensa em Lean, por exemplo, a oportunidade de ter as informações cada vez mais apuradas em um volume maior, a gente começa também a entender qual que é a necessidade do cliente, que é um dos principais dogmas do Lean, né? Entender qual a necessidade do cliente para que a gente possa agregar valor nos nossos processos e produtos. A gente começa a incorporar, então, a filosofia Lean mais cedo no nosso negócio. Isso no projeto do produto e do processo. Porque hoje a gente ainda vê que o processo de melhoria está muito no pós e não na concepção do produto e do processo para evitar uma série de problemas. Né? Então, trazer os conceitos do Lean e do Six Sigma para o projeto é algo que a gente vai começar a fazer cada vez mais. Não é que não existe, já existe um movimento bastante grande. Fazer essa conexão, né? Fazer essa conexão e aumentar cada vez mais. Trazer a informação que a gente está tendo para melhorar a concepção desses produtos e processos. E você comentou também sobre o Big Data, né? Então, a gente sabe que melhoria de processos, a gente precisa analisar dados para que a gente possa... para que a gente tenha a oportunidade de entender qual que é a causa raiz e resolver os problemas, né? E medindo cada vez mais variáveis, tendo essa possibilidade de ter isso online, on-time, né? Além da gente poder ter uma velocidade de tomada de decisão muito maior, né? E aí ter e usufruir disso em ferramentas de gestão à vista, por exemplo, em acionar solução de problemas de forma muito mais rápida através de técnicas de ferramentas como cadeia de ajuda, que é algo muito importante dentro do Lean. A gente também tem, provavelmente a gente vai utilizar ferramentas estatísticas que são muito mais robustas. E o Six Sigma, por exemplo, vai ter que se adaptar a isso. Tendo um cenário de tantas variáveis que a gente pode agora entender e medir, que não era possível, porque dependia das pessoas
irem no papel, na fábrica e coletar informação. Hoje a gente cada vez mais não tem esse cenário, né? A gente vai começar a trabalhar cenários, análise de cenários, mas análise múltipla, correlação múltipla de variáveis, coisa que até então era muito difícil e que a gente fazia correlação simples, né? Como uma variável interfere na outra, e às vezes isso não nos dá resposta. Então, esse é o movimento de adaptação das ferramentas e dos métodos de melhoria e integração com a indústria 4.0 que eu consigo enxergar por enquanto. E Adriana, por que as organizações não podem deixar de entrar nessa onda? Olha, pelo simples fato que nós estamos vivendo uma mudança muito grande, um momento de transformação radical, e que todas as empresas vão ter que, de alguma forma, se preparar para esse novo momento. Tem um escritor americano chamado Chris Anderson, que ele tem uma frase que eu acho que é bastante marcante, né? Ele fala o seguinte: a gente não está vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. Então, são comportamentos novos, é uma sociedade que está muito mais conectada, interligada, e as indústrias também vão ter que estar aderentes a esse novo momento, né? Hoje, acho que o grande desafio que a gente tem começa dentro das organizações, com a sua gestão, a sua liderança, de entender o processo que nós estamos vivendo e como a gente vai dar o próximo passo. Então, o grau de maturidade das organizações vai fazer bastante diferença, porque a gente sabe que existem estudos que informam, e a gente já tem isso, vivenciando isso agora, né? Grandes corporações, como por exemplo o caso da própria Kodak, uma empresa gigantesca que em questão de 3 anos morreu, né? E novos negócios acontecendo. Então esse é um movimento que vai acontecer, não tem como negá-lo. As empresas que estiverem mais preparadas e aderentes para esse novo momento vão poder surfar essa nova onda da 4.0. Existem alguns estudos, a McKinsey fez um estudo recentemente, que as indústrias, em seus processos produtivos, elas podem ter até de 10% a 40% de redução nas suas manutenções, elas podem ter uma redução brusca no consumo de energia de 10% a 20%, e também ganho de eficiência 10% a 25%. Se a gente voltar para o cerne principal da indústria, que é o aumento da produtividade e a eficiência, se a gente não entrar nessa jornada e utilizar todas as ferramentas que a 4.0 nos oferece, a gente está fadados à morte. E nesse ponto entra um tema também extremamente importante, Diego, que é como os profissionais estarão preparados para essa nova indústria. Na sua percepção, o que você entende dos colaboradores e profissionais que estão no chão de fábrica vivendo essa nova era, esse novo momento que nós estamos enfrentando como sociedade? Adriana, essa é uma pergunta bastante importante e até gera um pouquinho de polêmica, né? Porque muita gente pensa que para a gente chegar no patamar de indústria 4.0 é apenas a gente colocar tecnologia nos nossos processos e aí está tudo certo. Mas na verdade a gente precisa ter uma mudança mesmo, né? Das pessoas, na preparação dessas pessoas, até porque a gente são elas que continuam tomando as decisões finais no dia a dia das corporações, são elas que são responsáveis por mudar as rotinas diárias no chão de fábrica ou nos diversos níveis hierárquicos, e por isso elas precisam estar bem preparadas. Para estarem bem preparadas, elas precisam cada vez mais serem educadas e treinadas sob um novo ponto de vista. Isso, inclusive, para efeito de curiosidade, ontem eu estava conversando com um colega meu que é professor da Unicamp, e eles estavam falando justamente sobre essa questão de como é que deve ser feita a mudança curricular das engenharias, por exemplo, para inserir novos temas, inclusive um tema como a indústria 4.0, né? E como é que você percebe isso também, a sua experiência de mercado dentro da Balof e a mudança que as pessoas precisam ter a partir de agora para conseguir acompanhar e fazer com que a indústria 4.0 dê certo realmente, né? Diego, esse é um tema muito importante e a Balof está olhando para isso. Nós começamos há mais ou menos uns 4 anos um projeto interno dentro da companhia falando do processo de Lean, de digitalização, e ficou muito claro desde o começo que os nossos operadores de fábrica não entendiam exatamente o que eles estavam fazendo. Então, o que nós fizemos foi investir muito em treinamento,
de uma certa forma, tranquilizar os nossos colaboradores para que eles pudessem entender esse novo movimento. Óbvio que existe muita resistência no início, mas hoje a gente está bastante feliz de ver que a fábrica e os nossos colaboradores mudaram radicalmente. A gente está nessa jornada Lean ainda, no processo de digitalização. Nós estamos indo agora para a parte de análise dos dados e usar um pouquinho da inteligência artificial. Mas eu acho que o que fica bastante marcante para nós é que a indústria 4.0 não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que existem muitas empresas que podem ajudar nesse processo. Essa parceria que nós dois estamos fazendo tem o principal intuito de desmistificar um tema muito relevante. E para tentar trazer isso para a prática, a gente convida vocês a participar dos nossos próximos webinários, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais da filosofia Lean, que, ao meu ver, é a base para o processo de indústria 4.0 e automação das indústrias, bem como o nosso próprio caso. Nós vamos estar aqui com o nosso gerente de operações falando desse processo vivido ao vivo dentro da fábrica. Então, a gente espera que vocês tenham aproveitado esse webinar. A gente falou de um tema bastante importante, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, e eu acho que os próximos webinários vão dar mais conhecimento para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Diego. Obrigado a você pela parceria. Falou. Até mais, pessoal.